Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos a reflexão deste 16º domingo do tempo comum, no dia 21 de julho de 2024. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos escutar o Santo Evangelho e também depois vamos refletindo a liturgia da palavra inteira para que o Senhor nos inspire a meditar e a viver melhor sua palavra hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. É retirado de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo o tempo comum, ou seja, o tempo de seguir a Jesus no cotidiano, sem as festividades ou sem as preparações para um tempo específico, como, por exemplo, é a Quaresma para a Páscoa ou o Advento para o Natal. Estamos no tempo comum, seguindo os passos de Jesus com os discípulos para aprendermos dele, de Jesus, o que é necessário para a boa conduta cristã. E hoje vemos que Jesus estava querendo ficar com os discípulos, porque os discípulos, como ouvimos na semana passada, foram realizar suas missões, foram evangelizar, pregar a conversão, o anúncio do reino de Deus. E Jesus disse que eles deviam ir desapegados, sem sacolas, sem duas túnicas, sem duas sandálias, para que eles pudessem, assim, estarem disponíveis para a missão, anunciando o reino de Jesus, anunciando que Jesus ia chegar, que o reino de Deus é iminente. E hoje, quando os discípulos voltam, Jesus quer ficar com eles, para que eles descansem. Pois, de fato, a multidão o tempo inteiro, como que queria deles, de Jesus e dos discípulos, a atenção, porque eram necessitados. E vão para o outro lado do mar. Mas quando chegam lá, a multidão já o recepciona Jesus e seus discípulos, e Jesus sente compaixão. Interessante que aqui traz esse sentimento de Jesus, esta sensibilidade de Jesus. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus é o verdadeiro pastor de suas ovelhas, ele que conduz o seu povo, ele que é sensível e ele que é a salvação. Lembramos que Jesus, o Filho do Pai amado, é a palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus também no Antigo Testamento, a partir da primeira leitura da missa de hoje, Jeremias 23, de 1 ao 6, vai dizer assim, olha: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Veja a preocupação de Deus. Ai dos pastores. E Jesus é o pastor que não deixa ninguém disperso. Quando ele percebe que o povo é como ovelhas sem pastor, ele tem compaixão e ensina e conduz. Jesus é o condutor do rebanho. E ainda continua a primeira leitura, no versículo 2 do capítulo 23 de Jeremias. Deste modo, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentaste e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. É Deus que sensibiliza com o povo sempre.
Veja que aqui ele está destinando sua palavra, por meio de Jeremias, aos reis, ao rei do tempo, aos profetas e aos sacerdotes, porque não conduziam bem ao povo. Muitos exploravam o povo com o seu poder, com o serviço que lhe era confiado, simplesmente exploravam as pessoas, tirando lucro daquilo que o povo produzia e usava para a religião. Usava para com a religião, usava para com suas atividades, seja rei pelos impostos, seja os sacerdotes pelas ofertas e os profetas pelos seus serviços, e muitas vezes exploravam o povo. Então nós devemos ser sensíveis ao povo e jamais querer explorar. É o que Jesus sente. Jesus quer ensinar e ser presença viva de Deus no meio das pessoas. E precisamos mesmo hoje, eu como padre, você como pai, mãe de família, todos nós com a nossa missão, cada um, desde o bispo, o papa, os sacerdotes, os diáconos, devemos ser pastores que conduzem o rebanho com os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Afinal, é Jesus Cristo aquele do qual Paulo diz, ele veio unir o que estava dividido. É o que nos vai dizer a segunda leitura. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Jesus. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, fez unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ou seja, Jesus aboliu a lei. Olha o que Paulo vai continuar dizendo no versículo 15 da carta aos Efésios, do capítulo 2. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Se a lei era para o judeu cara, e era o que dizia que o judeu era o distinto de todos os povos, e assim afastando os pagãos da aliança, agora em Jesus Cristo não há mais separação, porque a lei não é necessária mais para dizer que uma pessoa é filha de Deus, é obediente a Deus. Basta a adesão a Jesus Cristo. Então, tanto o judeu quanto o pagão pode aderir à pessoa de Jesus Cristo e realizar a vontade de Deus na sua vida, cumprindo seus ensinamentos e, podemos dizer, mandamentos, para que, assim, todos sejam um. Jesus, então, é a unidade, porque é o pastor que reúne o rebanho inteiro. E assim nós meditamos e concluímos com o Salmo que nos diz: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me, é o refrão do Salmo. E veja como diz, olha, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Uma das melhores traduções vão dizer que no Senhor não falta. Se o Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo, não me falta nada, porque Ele é o meu tudo. O problema é que às vezes nós interpretamos como se, assim, o Senhor é meu pastor, o pastor que me conduz, e Ele vai me dar tudo, porque não vai me faltar nada. Não se trata de faltar as coisas, do ter ou não as coisas. É dizendo, se o Senhor é meu pastor, basta. É Ele que é o meu tudo. Com ou sem coisas materiais, espirituais, Deus é o meu tudo. É isso que quer dizer. Então, Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo sendo o nosso pastor, basta. Rico ou pobre, de qualquer etnia, de qualquer gênero, tendo Cristo como centro da vida, Ele é o pastor e nós, aderindo pela fé a Ele, somos o seu rebanho. Então, meu irmão e minha irmã, tenhamos a certeza de que somos o rebanho de Cristo. Não se deixe abater, abalar por qualquer pregação que não seja proveniente de Jesus Cristo. Até o padre, pastor, bispo, se saiu do segmento de Jesus e está dando suas próprias opiniões e está explorando, fique atento, fique atenta, porque não é para explorar as ovelhas que o pastor serve, é para proteger, é para guiar na verdade, na justiça, na paz. Se alguém exagera, extrapola, é por conta própria, mas tenha certeza que nosso Senhor vai pedir as contas a todos, tanto as ovelhas que deveriam estar dentro do aprisco e conhecendo a verdade buscar a verdadeira liberdade, e os pastores que devem conduzir as ovelhas à liberdade de Cristo, ao aprisco real, na igreja de nosso Senhor, para que assim no final todos sejamos um, porque Cristo nos quer unidos, já que Ele fez a paz entre judeu e pagão,
que é que nós cristãos, seu povo, façamos também a paz, para que um dia contemplemos a sua face no reino de Deus. Nós que ainda caminhamos neste mundo, busquemos com fidelidade amar, para que o amor seja verdade em nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido a compartilhar, a deixar seu like, a comentar e assim aumentar as pessoas neste canal e esse canal possa crescer um pouco mais para chegarmos mais longe. Até nosso próximo encontro.